É sempre uma animação muito grande a gente falar do amor de Deus, né? Vamos orar? Na sua oração, lembre de quem está em casa nos assistindo. E eles não estão só assistindo, eles estão também empenhados, orando, meditando na palavra de Deus, pedindo a Deus que fale ao coração deles, à vida deles. Muitos estão com séries de problemas, outros estão animados, outros doentes, enfim, cada um com a sua história, mas precisam também receber a palavra de Deus, e nós vamos lembrar de orar por eles também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento de culto, de alegria, de festa, de regozijo, de celebração da ceia do Senhor, trazendo à nossa memória que nós estamos aqui porque o Senhor esteve lá na cruz. Pai, nós pedimos que o Senhor estenda a bênção do Senhor àqueles que estão em casa nos assistindo, que haja cura e libertação dentro de casa, aonde quer que este fiel esteja ouvindo a tua mensagem, no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos falar no livro de Gálatas, se você quiser pode abrir sua Bíblia aí. E é sobre fé e fidelidade. Irã, por que fé e fidelidade? Porque a palavra é a mesma. Está lá, eu não leio em grego, mas algumas palavras eu lembro, e a palavra é a mesma para a fé e para a fidelidade nesta carta. Então, nós vamos ver sobre isso. Deixa eu abrir aqui. Sim, a carta aos Gálatas, ela foi dirigida com a intenção de resolver problemas de falsos ensinos na igreja. Então, a história começou assim. A região da Galácia, não era assim, era como um bairro assim, como Bangu, por exemplo, né? Tem o centro aqui e tem toda a região de Bangu. Então, a região da Galácia, Paulo esteve lá pregando o evangelho para eles. E como que os gálatas eram, né? O capítulo 5, no versículo 19, descreve como que eles eram. As obras da carne são conhecidas e são prostituição. Existia no mundo antigo, pesada e na região da Galácia também, impureza, lascívia, idolatria demais. Os antigos eram muito idólatras, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, foi o que Paulo enfrentou para pregar o evangelho na Galácia. E lá ele pregou a Jesus Cristo crucificado. Quem leu o texto de Gálatas vai ver que ele pregou a Cristo crucificado. E eles ouviram o evangelho, assim como milhares e milhares de cariocas ouviram o evangelho, entregaram a vida a Cristo e passaram a andar por fé. Aí Paulo disse, não, olha, eu vou embora, vou pregar em outra cidade, mas na minha partida, ele já sabia que os judaizantes iam lá, iam pregar outro evangelho. Vai vir pessoas pregando outro evangelho, mas, por favor, não dê ouvidos. Ainda que eu ou um anjo venha e pregue outro evangelho, não dê ouvidos. Obedeceram? Não. Foi os judaizantes anunciaram outro evangelho. De que forma, né? Eles anunciaram outro evangelho? Os judaizantes, eles pregavam que Cristo salvava as pessoas, que Ele perdoava os pecados, que através de Cristo pessoas podiam exercer a fé cristã e se reunir em culto como nós estamos aqui. Só que com um detalhe, Paulo pregava que era somente Cristo, somente a cruz de Cristo e pela fé. Eles diziam, não, mas Paulo ele acredita que as pessoas são salvas apenas pela fé.
Olha que loucura, creu em Deus, está salvo. Não, é necessário obedecer à lei. Então, nós precisamos, aí pregaram esse discurso para os Gálatas, que era necessário cumprir a dieta, né, que é alimentos que pode comer, alimentos que não pode comer, era necessário respeitar o calendário, dias sagrados, festas, essas coisas todas, e era necessário se circuncidar. O principal era a circuncisão. Os Gálatas tinham que se circuncidarem para completar a fé em Cristo. Quando fizerem isso, aí sim vocês vão mortificar a obra da carne, aí sim vocês vão ser um crente autêntico, aí sim o céu vai descer na terra. Mas desde que vocês associem a fé cristã à lei. Paulo, quando ouviu isso, todos os cabelos dele ficaram em pé, não sei se era igual ao nosso amigo Renan, mas todos os cabelos de Paulo ficaram em pé, e aí ele resolveu escrever essa carta. Então a carta aos Gálatas foi para combater isso, que é Cristo e somente Cristo. No capítulo 3, verso 5, ele diz assim, olha: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, essa é uma pergunta que eu não gostaria que nenhum de nós ouvisse. Sabe, a gente começar a se desviar da palavra de Deus e ir para uma fé em que eu preciso fazer uma cirurgia, em que eu preciso deixar de comer determinados alimentos e dizer assim, olha, é isso que me salva, é isso que me guarda, é isso que cura a minha família, é isso que liberta de pecados. Eu não gostaria de ouvir essa pergunta, mas Paulo ele precisou fazer essa pergunta, dizendo assim, olha, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É claro que é pela fé, desde aquela época e sempre, que Deus trabalha entre o povo, que Deus abençoa o povo. E pensando nisso, né, a gente sabe que Israel, na verdade, ele nunca foi salvo por cumprir a lei. Paulo colocou isso bem claro, que a lei ela serve apenas para dizer, você é pecador. Por que, Irã? Mas Paulo diz também que o fim da lei é Cristo. Claro, porque o pecador ele precisa de Cristo. Simples assim. Então a lei diz assim, olha, não minta. O cara vai mentir. Mais cedo ou mais tarde ele vai mentir. A lei diz, não seja idólatra. Mais cedo ou mais tarde ele vai colocar alguma coisa na frente de Deus. Ora, aquele que cobiçar, seja boi, seja jumento, seja casa, seja propriedade, seja qualquer coisa, pecou contra a lei. Mais cedo ou mais tarde ele vai cobiçar. E aí não tem só essas poucas coisas da lei que eu citei, mas tem muitas outras coisas que está lá nos 10 mandamentos e que está na lei de Moisés, que descumprir seria fatal. Então Paulo diz, ninguém será salvo mediante o cumprimento da lei. Pensa aqui num judeu antigo. Está lá a lei, ele desobedeceu a lei. O que ele fazia? Ele ia lá até o sacerdote com o animal, pegava o animal, matava-se aquele animal, o sangue daquele animal que iria para Deus, perdoando o pecado daquele transgressor. Para fazer isso, pressupõe fé, e muita fé, porque eu vou pegar um animal, vamos imolar esse animal, sacrificar ele e crer que aquele sangue, aquela punição seria minha.
já que o animal foi punido, eu sou absolvido. Era essa a perspectiva bíblica. Então a Bíblia nunca disse assim, olha, alguns vão viver pela lei, outros vão viver pela fé. Não. A fé é para todos. Todos precisam viver pela fé. E aí, no versículo 11, ele diz assim, olha, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então, é claro, é evidente, isso aqui, eu não deveria nem estar falando sobre isso, que pela lei ninguém é justificado. E aí ele completa, né? O justo viverá da fé. É assim que o justo vive. O justo viverá da fé. Você pode falar isso no seu coração? O justo vive pela fé. Vamos colocar isso no presente. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E aí Paulo, ele dá exemplo de Abraão, né? Eu vou citar primeiro em Romanos, diz assim, olha, Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Então, Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Ou seja, Abraão, ele sabia que as coisas que Deus disse que iria acontecer na vida dele, eram coisas impossíveis de acontecer. Completamente impossível. Ele disse, não tem como eu ser pai, não tem como. Não tem, eu já estou muito idoso. Não tem como Sara ser mãe, já está muito idosa. Não é possível. Não sei se hoje a ciência dá um jeitinho nisso, mas não é possível. No tempo de Abraão não tinha esse negócio, era lá mesmo. Não é possível. Mas Deus disse que ele seria pai de muitas nações. Mas, Romanos, vamos abrir lá em Romanos. Já deixei aqui marcadinho, está aqui já. Achei rápido. Romanos, capítulo 4, verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta, olha como ele sabia, o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. E essa atitude de fé de Abraão tributou, deu a glória devida a Deus. Então, Abraão, contra toda esperança, creu. E aí, Gálatas 3:9 é que vai citar o nosso irmão na fé, Abraão. Gálatas 3:9 diz assim, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, os que são da fé são abençoados. Isso está claro, né? Se você é uma pessoa que crê em Cristo, você é abençoado, é o que Paulo está dizendo. Com o crente Abraão. Em outra tradução, fala assim, olha, é abençoado com o crente Abraão, homem de fé. Então é interessante, né? A Bíblia fala assim, olha, Abraão, homem de fé, Barnabé, homem bom e generoso, Davi, homem segundo o coração de Deus.
Não é interessante? As definições que a Bíblia dá para a gente: justo, justificado, nação santa, sacerdote, é tremendas definições que a Bíblia dá para o crente. Então, há pouco tempo eu ouvi uma mensagem dizendo assim, olha, o pecado não define o crente. Nós não somos definidos pelo pecado que um dia cometemos. É certo que o crente não vive dominado pelo pecado, né? Então, se há alguém que peca hoje, amanhã, depois de amanhã, procure com urgência um gabinete pastoral, converse com o seu pastor, fale com ele, ele vai te orientar, vai abençoar a sua vida, para que você não seja dominado pelo pecado. Abra o seu coração para o Espírito Santo agir no seu interior, para que isso não aconteça. Mas se pecou, esse pecado não te define. A Bíblia, em lugar nenhum, diz assim, olha, lá vai o crente, o linguarudo, o adúltero, lá vai o crente, o fofoqueiro, lá vai o crente, o mentiroso, o ladrão. Não, em momento algum da Bíblia, ela define o crente por algum pecado que ele tenha cometido. Bom, nós falamos de Abraão, né? Homem de fé. E nós dissemos que aqueles que são da fé são abençoados como o crente Abraão, ou seja, são também homens de fé. Então, quando você olha aí para esse povo, né? Você está vendo aí mulheres de fé, está vendo homens de fé, está vendo crianças de fé, está vendo adolescentes de fé. Pelo menos eu sou crente desde pequenininho e na minha infância eu tinha fé. Então nós não podemos olhar para uma criança assim, 10 aninhos, e falar assim, olha, e esse não tem fé? Tem sim. Tem sim. Quando ele fica doente, fala assim, ó, papai, ora por mim. Mamãe, ora por mim. Né? Temos os nossos irmãos são irmãos de fé, os nossos idosos são idosos de fé. Por quê? Porque seguem essa fé que Abraão teve, e essa fé que está centrada em Cristo Jesus. Amém? Outra pessoa que nos inspira a fé é Jó. Jó, ele nos inspira muito a fé. Eu quero ter o prazer de ler esse texto, que está em Jó, capítulo 19. Jó 19, verso 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ora, está no meio do capítulo de Jó. Você sabe o quanto Jó sofreu. Se alguém não leu a história de Jó, vou resumir. Ele perdeu tudo. Bens, trabalho, família, tudo. E aí, por fim, perdeu também a saúde. E, é claro, né? Lá no início, o diabo chegou e disse assim, olha, aí, está vendo meu servo Jó? E ele disse, sim, homem fiel, justo, claro, do jeito que o Senhor faz por ele, se fizesse por mim, eu também seria fiel e justo. O Senhor abençoa ele com tudo. Toca nos bens dele e vê se ele não te nega. Pode tocar. Ele permanece fiel. Tá, toca na saúde dele e veja se ele não te nega. Pode tocar. E Jó, só sofrendo, né? Aquele sofrimento. Senhor, mas por que está acontecendo isso? De onde está vindo isso? Eu estou sendo caluniado, mas o que eu fiz? Essas doenças, o que eu fiz? Afinal de contas, se semear não colhe, eu só semeei o bem, por que tanta calúnia?
Enfim. E Jó, naquele momento, do auge da doença dele, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E ele diz mais: depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. É possível pensar que Jó está pensando na restauração dele, né? Eu acho que ele está pensando mesmo em Cristo ressuscitado. Eu sei que meu Redentor vive. E ele está pensando nele ressuscitado. E diante desse quadro de Cristo ressuscitado, diante desse quadro dele ressuscitado, essa vida aqui é curta, é passageira, Deus, Ele não me abandonou, Ele permanece comigo e eu vou ser fiel a Ele. Independente de promessas, independente de bênçãos, independente daquilo que eu acho que Deus deveria fazer por mim, eu vou ser fiel ao meu Deus. Então Jó, ele viu isso, ele viu Cristo ressuscitado e ele com Cristo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Então quem está sofrendo se identifica muito com essa palavra, né? Eu já sofri muito. Hoje, graças a Deus, eu tenho me poupado, mas já bastante. Mas naquele período, eu sempre lembrava de: ainda que a sua mãe venha esquecer de você, todavia, eu. Então, quem sofre se identifica com esse texto. Então, o livro de Jó é para a gente, né? E o interessante aqui, nesse livro, nesse texto que eu li, não é só que Jó falou assim: olha, o meu Redentor vive. O interessante é que o Redentor se mostrou para ele, o Redentor se revelou para ele. Se alguém pensa assim: olha, eu estou sofrendo e Deus não está me vendo, está enganado, porque foi no sofrimento que Jó disse assim: olha, eu te conhecia de ouvir sermão, mas agora os meus olhos te veem. Foi no sofrimento. E interessante que Cristo se revelou para ele no sofrimento. Cristo se revelou no sofrimento para Jó. Já ouvi várias mensagens nesse púlpito dizendo que Deus não nos deixa no sofrimento, que lá na fornalha tinha o quarto homem. Quem lembra dessas mensagens que teve aqui? Lá na fornalha teve o quarto homem. Então, Deus não nos deixa no sofrimento. Ele se revelou para Jó no meio de um sofrimento imenso. Foi Jesus quem disse para Jó era ser humano como a gente. Ele jamais, naquela época, sem Bíblia, sem nada, ele ia chegar a esse conhecimento: o meu Redentor vive. O Espírito Santo foi lá e disse a Jó, o teu Redentor vive. Sabe, nós podemos estar passando por
muito sofrimento. Mas nesse sofrimento você pode procurar que Deus está se revelando. O teu Redentor vive. E essa palavra Redentor está ligada direto a Jesus Cristo. E o nosso irmão Paulo segue a mesma linha, né? Ele falando sobre a ressurreição, ele disse assim, olha, Cristo é a primícia. E depois, aqueles que estiverem mortos em Cristo. E os que estiverem vivos serão transformados. Então, Cristo é a primícia. Jó teve essa visão de que ele está em Cristo. E depois, os que estiverem vivos, se a ressurreição for hoje, se o arrebatamento for hoje, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. É esse corpo? Mas não é bem esse corpo. Porque lá ele não vai pecar, lá ele não vai sofrer, lá ele não vai ter essa fadiga. Né? Não sei como vai ser lá, eu sei o seguinte, que o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, Deus tem preparado. E o próximo homem que nos incentiva a fé, que nos inspira a fé, é Jesus Cristo. Aqui não tem pãozinho, mas tem aqui. Está vazio. Ele pegou o cálice. Vamos brincar das criancinhas, faz de conta, tá, gente? Tem aqui não. Tem um ali. Ele pegou o pão e disse, este é o meu corpo que vai ser partido por vocês. Façam isso em memória de mim. E pegou o cálice e disse, este é o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de muitos. Então, Jesus ele faz um apelo para a nossa fé. Ele pega um pão e fala assim, olha, esse aqui não é um pão. Esse aqui é o meu corpo, que vai ser moído em favor de vocês. Quando ele pegou o cálice, ele disse assim, olha, isso aqui não é um vinho, isso aqui é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Então a gente tem que olhar para o pão, olhar para o vinho e enxergar Jesus Cristo lá naquela cruz, cumprindo-se ainda a profecia, porque isso foi antes da cruz. Esse é o cálice da nova aliança, que é com base no meu sangue derramado em favor de vocês. Irão, o que fala então o corpo de Cristo e o sangue de Cristo sendo derramado na cruz? Fala muita coisa, porque a fé mesma, né? Era a fé num cordeiro, só que agora é a fé no Cordeiro, Filho de Deus. E 1 João 1, verso 7, diz assim, olha, se vocês tiverem comunhão com os outros, então, quem não tem comunhão, aproveita para acertar, e amarem uns aos outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus Cristo, essa é a nova aliança, e é uma aliança eterna. Deus não vai nunca quebrar essa aliança que Ele fez conosco em Cristo. Eu posso quebrar? Posso, mas não vou. Mas eu posso quebrar. Ao quebrar essa aliança, o Espírito Santo vai lá e me reconecta de novo, me traz de novo. Nós vamos entender, né? Em 1 João capítulo 2, verso 1, se eu não me engano, não está aí, diz assim, meus filhos, essas coisas eu escrevo para vocês não pecarem, mas se pecar, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo.
Então, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Agora, se pecar, tem um intercessor. Então, o que acontece? O crente que cometeu um pecado, porque crente não vive pecando. Tem pessoas que oram assim, ó, Senhor, perdoa as multidões de pecados por pensamentos, palavras e obras, acrescentado agora também por omissão. Pecado até tem, agora multidão de pecado todo dia, crente não é para viver pecando. Mas se porventura pecar, tem um intercessor, Jesus Cristo, o justo. Então, pecou, ótimo, o diabo, ótimo não, mas o diabo vai lá e fala assim, olha, pecou. Foi cobiçoso, foi adúltero, foi idólatra, pecou. E aí entra Jesus Cristo na presença de Deus, fala assim, olha, Senhor, Pai, eu fiz um acordo que eu iria assumir a forma humana, iria para a cruz, iria ser tentado de todas as formas, em favor deles. Eu em tudo fui tentado, mas eu não pequei. Eu coloco a minha justiça sobre eles. Amém? Eu coloco a minha justiça sobre eles. E então, o que acontece? Alguém disse, né? Deus não é justo para punir o mesmo crime duas vezes. Se o nosso crime foi punido em Cristo, você e eu estamos absolvidos. Amém? Agora, para que ninguém fale assim, olha, pois eu sou salvo pela fé, então na minha vida eu faço o que quero, ninguém tem nada a ver com isso. Por isso que Paulo colocou o fruto do Espírito, né? Senão a pessoa pensa que pode fazer o que quiser, que é salvo pela fé, agora vamos embora. No domingo eu estou aqui, glória a Deus, e na segunda-feira eu ponho o pé no mundo. Aí Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é domínio próprio, para que ninguém pense que é salvo pela fé e não precise mais fazer nada. Eu não preciso ser honesto, eu não preciso ser fiel, eu não preciso ser íntegro, eu não preciso ter domínio próprio, eu não preciso ter paciência com os meus irmãos, com o mundo, porque eu sou salvo pela fé. E aí Paulo vai dizer, também não é assim. Nós somos salvos pela fé, mas as boas obras, elas nos acompanham. Entende isso? Amém? Amém. E aí, gente, aproxime-se do trono da graça, com toda a confiança, a fim... Falar em misericórdia de Deus é muito bom, né? A fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça, que nos ajuda no momento de dificuldade, de necessidade. Então, Paulo está dizendo que aproxime-se do trono de Deus com confiança. Não é com dúvida, né? Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus vai me ouvir? Será que essa misericórdia me atinge? Paulo está dizendo, aproxime-se do trono de Deus com confiança, que você vai encontrar graça e misericórdia no momento de necessidade. Vou abrir aqui um parêntese, né? Porque ainda temos muitos que acreditam que o trono é um trono de juízo. É um trono de juízo, né? Que Deus é um grande olho que está assim, nos olhando, e a qualquer falha vem uma punição. E tem aqueles até que se valem disso, né? Que falam assim, olha,
Mexeu com o ungido do Senhor, está lascado. Mexeu comigo, está lascado, porque eu sou ungido do Senhor. O Senhor vai defender as minhas causas. E aí o Senhor vai punir, vai dar uma cipuada no cara, vai pegar o cajado e vai bater até dizer chega, para o cara poder entrar na linha e defender até o seu servo, o seu ungido, né? Mas isso, com certeza, é fruto de achismo, de quem não lê a Bíblia. Porque a Bíblia, em Hebreus, capítulo 4, 16, fala, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Então, é um trono de misericórdia, é um trono de graça. E esse trono é acessível sempre. É mais acessível esse trono do que eu. Ira, você é fácil, eu estou aí, vou lá e falo com você. O trono é mais acessível ainda. Deus ainda é mais acessível. É um trono de graça, é um trono de misericórdia. A mulher com hemorragia, ela gastou tudo que tinha. Tudo. Nada atrapalhava ela. Gastou tudo. E aí o que acontece? Ela foi até Jesus. Foi até Jesus e ela tocou em Jesus. Só que a Bíblia diz que ela tocou, não foi um toque comum, porque Jesus estava ali, uma galera em torno dele. Ela tocou pela fé. Ela tocou pela fé. E aí Jesus disse aqui, olha, filha, a sua fé curou você, vá em paz. Ao tocar em Jesus Cristo, ela tocou, foi nesse trono de graça, trono de misericórdia, trono que sai de lá cura, sai de lá libertação para as pessoas. Um outro exemplo também, Jesus Cristo, Jesus passou assim e falou assim, olha, os discípulos dele estavam pescando, e ele disse, filhos, tem alguma coisa aí para comer? Responderam, não. Lê o texto, está assim a resposta. Responderam, não. Ele está, então lance a rede para o lado direito, que vocês vão encontrar peixe. Lançaram e encontraram peixe. Então, a noite ia ser uma noite de fome. As crianças em casa iam ficar esperando por um peixe que não ia chegar. Mas Jesus disse, lance a rede e vão encontrar peixe. Isso nos ensina que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele está atento às nossas necessidades. Você pode dizer amém? Amém. Pode dar um glória a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, o Senhor é bom. Mas e aí você? O que é que nós temos a falar sobre essa galera? Vamos pensar assim, está aqui Jó, está aqui Abraão, está aqui o próprio Senhor para ouvir de nós a nossa resposta. Qual vai ser a resposta? Senhor, eu abandonei a fé porque a mulher me deixou? Senhor, eu abandonei a fé porque o meu noivado acabou? Senhor, eu abandonei a fé porque eu pensei que ao crer no Senhor eu ia ser próspero, abençoado, ia ter um novo emprego, ia ganhar o dobro do que eu ganho, mas eu fui demitido. Senhor, eu abandonei a fé porque a doença se instalou, eu pedi o pastor para orar e não fui curado. Senhor, eu abandonei a fé porque o irmão não falou comigo. Senhor, eu abandonei a fé porque, enfim, não sei porquê. Será que é isso que a gente vai dizer? Ou vamos manter uma vida cristã, mas sem fé? E você e eu, o que nós vamos dizer? Senhor,
Eu tudo posso em Ti, que o Senhor me fortalece. Eu sou mais do que vencedor. Jó, Abraão, Jesus, olha, está aqui uma igreja mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo que nos amou. Sabe, quando um diagnóstico para a gente, Deus cura, eu não fui curado, Deus sabe de todas as coisas. O meu Redentor vive, Ele não é meu inimigo, Ele é meu Salvador. Pensei que fosse uma promoção, fui demitido, mas o meu Redentor vive. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe, é isso que nós temos que ver. E o último, apenas 1 minuto, diz assim o texto, olha, nós vivemos nele, nós nos movemos nele e nós existimos nele. Atrás da gente está Deus curando o nosso passado. Na frente está Deus. O nosso futuro está todo em suas mãos. E nesse exato momento está Deus. É assim que eu enxergo esse texto. Nós vivemos nele, nós nos movemos nele e nós existimos nele. Sem ele, nada. Com ele, nós estamos plenamente seguros de que, ainda que as circunstâncias não estejam conforme eu gostaria que tivesse, Deus está no comando da minha vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos crentes em Ti. Nós desejamos estar cheio do Teu Espírito, não apenas nesse dia, mas sempre. A aliança que o Senhor tem conosco é uma aliança eterna. O Senhor nos amou primeiro, o nosso amor é resposta. Pai, nós respondemos em amor, respondemos em fé, respondemos em fidelidade ao Senhor. Pai, que o nosso coração se encha dessa Tua graça, dessa Tua misericórdia. Pai, que ao criar filhos lembremos da misericórdia do Senhor. Pai, que ao fechar negócios lembremos do amor do Senhor. Pai, que ao viver a nossa vida lembremos, Pai, que o Senhor esteve na cruz e que nada, absolutamente nada, pode condenar um filho seu. Absolutamente nada pode subjugar um filho teu. Absolutamente nada pode amarrar, acorrentar um filho teu. Nós fomos libertos no nosso passado. Nós fomos libertos no nosso presente. E o nosso futuro, aquele que o Senhor predestinou, o Senhor chamou. Aquele que o Senhor chamou, o Senhor justificou. Aquele que o Senhor justificou, o Senhor glorificou. O nosso futuro é a glória com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a paciência de